Tudo bem? Vamos falar sobre os compostos covalentes, pois já falamos dos compostos metálicos, ligação metálica, cátions no mar de elétrons, já falamos dos compostos iônicos, aquele aglomerado, empacotamento organizado de cátions e ânions. Agora queremos falar dos compostos moleculares, que são constituídos de ligações covalentes. Ligação covalente, compartilhamento de elétrons. Muito bem, então vejamos alguns casos para reforçar o que você já sabe. Bem, primeiramente vamos analisar dois átomos de hidrogênio. Vamos imaginar então o nanoátomo em estrutura macroscópica. O átomo com o seu núcleo positivo e o seu elétron negativo. Há uma atração não só do núcleo pelo seu elétron, mas o núcleo pelo elétron do vizinho, quando eventualmente lá no shopping eles se encontram. O segundo átomo da mesma forma, tem a sua atração sobre o seu elétron e sobre o elétron do vizinho ou da vizinha. Muito bem, qual é o resultado dessa atração? O resultado da atração é diminuir a distância internuclear. A distância entre os núcleos chega num determinado ponto. Este é o ponto do começo da atração. O resultado desta atração será naturalmente a aproximação. A aproximação diminuindo a distância dos dois núcleos. A distância d1 dos dois núcleos começa a diminuir. Começa a diminuir, começa a diminuir. Essa é a distância internuclear. E o que vai aumentar, a distância diminui. O que vai aumentar é a repulsão nuclear. Se bem que existe continuamente a atração núcleo-elétron, existe a repulsão núcleo-núcleo. E quando chega a uma distância que imaginamos d2, a repulsão se torna tão forte que impede uma atração, uma aproximação maior do que d2. Então, entre os núcleos, nós podemos ter a distância d1, podemos ter a distância d2, não podemos ter a distância d3, que seria uma distância menor ainda, pela repulsão oferecida pelos seus núcleos. Então, imaginamos graficamente esse processo. Numa distância d1, podemos verificar que a energia é uma energia X, uma energia aceitável entre os seus átomos. Quando a distância diminui, a energia se torna menor. Quanto mais estável é o composto, é menor a energia envolvida. Toda vez que a energia é mais baixa, é uma situação mais estável. Parece que a natureza se acomoda na tranquilidade. Com o diminuir da distância, haverá o abaixamento da energia, a tal ponto que nesse ponto nós teremos uma estabilidade. Na distância d2, nós temos uma energia menor, que é a distância de estabilidade. Nem os núcleos puxam os elétrons mais do que essa distância e nem os núcleos se repelem mais do que essa distância. É a distância de equilíbrio. Não é possível a distância de 3, nós verificamos porque a energia será insuportável. Nesta energia não há átomo que fique próximo do outro. Aliás, isso nos leva ao tal do empacotamento nuclear.
o deutério e o trítio, estamos prometendo e vamos cumprir, eles vão se empacotar. Quando isso acontecer, daí as estrelas para mostrar a energia desprendida desse processo. Então, onde é que está a estabilidade? A estabilidade não está na forma atômica. A estabilidade está na forma de molecular. Na natureza, nós não encontramos átomos de hidrogênio. Nós encontramos moléculas de hidrogênio. O que eu posso dizer sobre o elétron do átomo da esquerda? Sobre o elétron do átomo da direita? Que eram isolados, cada um na sua, nessa situação teórica, porque acabamos de dizer que eles não existem na forma atômica, eles só existem na forma molecular. Muito bem, aqueles átomos teoricamente com o seu elétron vão agora formar uma molécula na qual os dois elétrons são dos dois, é o compartilhamento. Esses dois elétrons vão se servir para os dois núcleos. Esses dois elétrons correspondem ao par eletrônico compartilhado. Então, desculpem os catedráticos universitários, pós-doutor, etc. Nós, do ensino médio, consideramos tracinho. O que é o tal do tracinho? O tracinho tem o lado de cá e tem o lado de lá. O tracinho tem o lado de cá e o lado de lá. O que o tracinho representa para nós? O par eletrônico que está sendo compartilhado pelos dois. Toda vez que eu escrevo um tracinho, eu imagino dois elétrons que estão sendo compartilhados por ambos. Então, a molécula de hidrogênio, ela é representada por um traço. Esse traço significa que entre seus átomos existe um par eletrônico. Não é uma maravilha? Perfeitamente aceitável. Vejamos agora, então podemos mostrar novamente, na forma atômica, quando teoricamente eles se aproximam o suficiente para que essa atração seja exercida. Até certo ponto em que a aproximação se torna impossível. Então há a estabilidade. Na mesma distância de 2, nós alcançamos a estabilidade, que é havendo o compartilhamento dos dois elétrons. Os dois elétrons pertencem ao H da esquerda e os dois elétrons pertencem ao H da direita. Todo mundo está feliz. Bom, e vamos representar daqui uns dias o elétron flechinha para cima, flechinha para baixo. Porque, como você vai compreender muito bem, eles terão spins contrários. Eles não estão parados. Macroscopicamente é tudo parado. Nanoscopicamente é um movimento total. Os elétrons estão rodando e em sentidos contrários. Por isso, um para cima e um para baixo. Novamente, me desculpem os universitários, mas é assim que a gente entende melhor.